ganhar esse grande título agora com o Corinthians. E claro, cara, fazendo gols, me entregando em campo, dando assistências, trazendo muita alegria para esse torcedor que merece demais. Acho que me deixa ainda mais próximo disso e é um sonho que eu tenho de poder retornar a vestir a camisa amarelinha. Yuri, aqui, Caio Coelho, Caio Batimão. Queria saber o que passou na sua cabeça naqueles segundos finais da partida. Tudo, né? Basicamente tudo. Mas toda uma trajetória aí vestindo a camisa do Corinthians, momentos bons no início, teve os momentos complicados também. Mas eu queria saber basicamente isso. O que passou na sua cabeça? O sentimento de ser campeão com essa camisa. Eu vi até você comentando que não podia ficar muito tempo ali no chão chorando, que você estava com medo do pessoal invadir. Mas basicamente isso. E parabéns pelo título. Obrigado, glória a Deus, cara. Saiba que você tenha seu nome marcado na história do clube. Aquilo, para você ter o nome marcado, você tem que ser campeão. E a gente foi campeão e com você protagonista, o protagonista Obrigado. Que o time do povo precisa. Muito feliz. E é isso. Valeu, obrigado, Caioba. Cara, naquele momento ali, acho que passou um filme. De primeiro eu agachei e comecei a orar para Deus tocar no coração do árbitro e ele acabar o jogo logo, ele não acabava. E aí começou a passar um filme na cabeça, cara. E aí eu agachado, orando. Veio o Emiliano, falou, pô, você merece demais. Eu comecei a ficar emotivo pra caramba e comecei a lembrar de tudo que eu passei aqui. Foram mais momentos difíceis do que bons. Então, esse disparado é o melhor momento que eu vou guardar para sempre na minha vida, na minha carreira, de poder, no final do jogo, abraçar meus pais, abraçar minha filha e poder comemorar demais esse título com meus companheiros que fizemos muita força, cara. Fizemos muita força para, na primeira fase, a gente poder ficar em primeiro e poder decidir esse jogo em casa, junto da nossa torcida. E graças a Deus, a gente foi muito feliz de conquistar esse grande título com a nossa torcida, com a linda festa que eles fizeram. Yuri, boa tarde. Lolária da Yutimão. Craque do campeonato, craque da galera e melhor atacante. Pô, ontem eu tava cansada de subir as escadas lá. Deu pra ver. Como que tá sendo pra você, né? Sua volta por cima é sempre citada, é um exemplo. Hoje você entra com seu nome pra história com esse título, mas aquele jogador que foi chamado de burro deu a volta por cima, Glória caiu nas graças da torcida, onde até minha mãe no primeiro jogo tava orando pelo teu gol e o gol saiu. E como que é pra você ter o seu nome na história, ainda mais como um exemplo de superação? Pô, é muito gratificante, me sinto muito honrado. Todos sabem da dificuldade que eu passei, quase desisti, quase joguei a toalha. E graças à minha fé, à minha família e meus companheiros, eu consegui me manter de pé e poder dar a volta por cima, trazer alegria para esse torcedor e poder novamente voltar a dar ainda mais alegria com um grande título para o Corinthians após 6 anos. E poder ser o cara que fez o gol desse título é muito especial. Me sinto muito honrado por ter vivido esse momento aqui. E ser premiado com esse título depois de tudo que eu passei vai ficar marcado na minha história. E obrigado a todos o carinho por ter... Nas últimas entrevistas eu falei que eu queria deixar meu nome, não só o meu, mas dos meus companheiros também, marcado na história do clube. E graças a Deus a gente conseguiu. Yuri, tudo bem? Beleza? Tudo bem. Vinícius Bueno, do All Sport. Yuri, numa entrevista recente você falou que por muito menos outros, enfim, jogadores e tudo mais jogaram a toalha. E por que com você foi diferente? O que te fez continuar? O que te fez manter a cabeça no lugar? Sim. E ainda mais no Corinthians, que é um time de massa, enfim, um time que... Aqui é tudo triplicado. É a segunda maior torcida do país e tudo mais, então acho que a pressão A maior. acaba aumentando também. Então, o que te fez continuar e por que no Corinthians? Obrigado. Pô, cara, foi o que eu falei ali agora. Graças à minha família, em todos os momentos difíceis que eu passei, eu tive a oportunidade de visitar algumas crianças ali em São José, no hospital de reabilitação. E todos nós temos dificuldades, a gente passa por bastante coisa ruim na vida. Mas quando eu entrava lá e quando eu via aquelas crianças e aqueles pais passando por coisas que não dependiam deles, não dependiam de médico nenhum, é só da bondade de Deus de tocar naquelas crianças, eu vi que a minha dificuldade não era nada comparado àquilo. Então, acho que isso me deu muita força de poder continuar. E na segunda vez que eu voltei lá, eu fiquei muito feliz, cara. E foi um dos momentos mais difíceis assim que eu tava passando. Foi até um pouco antes da minha cirurgia ou após a minha cirurgia, que o garoto ficou tão feliz
de eu ter voltado lá e ter lembrado dele, cara. O moleque ficou muito feliz, isso me deu muita alegria, me deu muita energia, assim, de poder voltar e trazer alegria para esse torcedor e encontrar a minha melhor versão dentro de campo. Yuri, aqui atrás, Cadê? Marcelo Becker do Meu Timão. Tu falou em dificuldades pessoais que tu enfrentou no Corinthians. Eu gostaria de saber, é uma pergunta simples, mas pode ter até uma resposta complexa. O que esse grupo teve, o que esse elenco tem que fez o Corinthians voltar a ser campeão? Pô, cara, não só eu, mas o grupo todo foi muito resiliente. A gente passou uma dificuldade muito grande no começo do ano, de ser eliminado na primeira fase já do Paulista. Então a gente passou por muita dificuldade. Eu, junto dos meus companheiros, a gente se uniu muito. A nossa dedicação, a nossa força nos tornou muito forte. Acho que o presidente, todos ali, o Fabinho, fizeram muita força para nos blindar de tudo externo que estava nos atrapalhando bastante. E graças a Deus também chegaram jogadores que puderam nos ajudar bastante. O Hugo é um deles, que fechou o gol para nós a temporada inteira. E nesse campeonato muito importante que foi o Paulista também. Então, acho que a nossa força foi essencial. Aqui, Felipe Lúcio, SSP News. E Caramba, novão, cara. Quantos anos tu tem? 18. E uma das suas entrevistas em 2024, no meio de todo aquele rumor de saída, você disse que não sairia do clube sem um título. Sim. Agora, após o Paulistão. Como está a sua visão sobre isso? E se depois do título aumentou o seu desejo de permanência aqui? Agora só sai após o segundo. Não, eu tô muito feliz. Todos viram ali na semifinal da Sul-Americana o quanto eu queria aquele título, o quanto seria importante para mim, após tudo que a gente tinha passado. E ainda não era o momento. Eu creio que Deus tinha preparado esse Paulista para nós, ainda mais da forma que foi, da volta que a gente deu, de ser campeão em casa, de eu ter 5 gols no campeonato e os 5 ser em clássicos, em jogos importantes, decisivos para nós. Então, eu tô muito feliz aqui. Até comentei se o presidente quiser conversar sobre uma renovação, eu estou aberto a gente poder negociar também. E sobre propostas, pode chegar agora no meio do ano, mas junto do presidente e o meu staff a gente vai conversar para a gente tomar a melhor decisão. Mas eu estou muito feliz aqui no Corinthians e vou em busca do segundo título. Boa tarde, Yuri. Aqui atrás, Érico Magalhães aqui. Yuri, a gente sabe o quanto o torcedor, o próprio elenco estava sofrendo com todos esses anos sem título. Sim. E o anseio pelo primeiro, entre aspas, dentro desse espaço de tempo, ele tem a pressão muito maior. E o primeiro veio. Eu queria entender se dentro do elenco vocês conversaram sobre essa pressão e de alguma forma pensaram: rapaziada, agora tiramos um peso, vamos pro segundo, em busca do segundo mais leve. Existiu essa conversa? Ainda Obrigado. não, a gente nem Não? conversou ainda, a gente só tá comemorando, cara. A gente só tá comemorando esse grande título. A gente sabe da importância dele, não só pro clube, mas para todos os torcedores que foram anos bem difíceis para nós, de sem poder disputar uma final. A última final foi na Copa do Brasil em 2022. E poder disputar uma final em casa, as últimas todas estavam sendo fora de casa, e a gente poder bater esse martelo de definir em casa foi muito especial para nós. A gente sabia que seria bastante difícil, e a gente vinha de uma decisão na Libertadores, que a gente disputou o primeiro jogo fora e depois em casa, e o primeiro jogo não foi positivo. A gente sabia que teria que ser diferente ali contra o Palmeiras, jogando na casa deles, e graças a Deus eu pude fazer esse gol importantíssimo que nos deu esse título. Valeu, obrigado. Yuri, boa tarde. Clarissa bem? Carvalho. Tô um pouquinho nervosa, que eu sou muito sua fã. Obrigado. Tô até aqui com a sua revista. Yuri, eu queria saber de você o que passou na sua cabeça no momento em que o juiz apitou, que foi o final do jogo ali, e o que você espera para 2025, conquistar ali com a camisa do Corinthians, Sul-Americana, que é um título que falta, e o que você deseja aí para os próximos anos, seleção, enfim. É isso. Pô, antes dele apitar, tava passando muita coisa na cabeça. Muita coisa. Relembrando de tudo, todos os momentos difíceis. E quando ele apitou, parece que o mundo parou, assim. E aí eu só desabei no chão, comecei a chorar e agradecendo a Deus. Foi um alívio muito grande. Tirei não só um caminhão, parecia que eu tirei um avião das costas. Mas foi muito importante, foi um momento muito especial ali. Eu creio que começar a temporada já conquistando um grande título nos dá muita confiança pra gente avançar e tá ainda mais próximo de
de um título brasileiro, um sul-americano ou Copa do Brasil. Todos os campeonatos que a gente disputar, a gente vai com esse intuito, do objetivo final ser o campeão. Obrigado, Yuri. Obrigado, Obrigado a amém. todos. Em nome Daqui de a Jesus. pouquinho a gente já começa a próxima Tchau, gente. coletiva. Obrigado.